de um parente ou até de um doador não relacionado, mas que seja próximo, ou um rim de cadáver? Como que funciona isso daí? Então, é assim, a gente sempre vai procurar dar a melhor opção para o paciente e a opção em que ele fique o menos tempo possível fazendo diálise para que haja o menor desgaste possível, né? Então, assim, lógico que assim que ele se elege para essa situação, a terapia é como a gente fala, a diálise é um tratamento substitutivo de função renal e o transplante também. Os dois são tratamentos substitutivos, né? Então, nada é cura, né? Porque na realidade quem transplanta também precisa tomar remédio, precisa ter segmento, então ele não pode, eu tô com o rim novo, exatamente, vou cair na vida, não é assim. Então quem é transplantado sabe disso. Vai ter segmento, vai tomar remédio, vai ter algumas internações às vezes no correr do segmento. Mas, de qualquer forma, é uma opção de tratamento. Então, assim, quando ele se elege para tal, a gente vai optar ou por doador vivo ou por doador cadáver. Na realidade, quem tem um doador vivo, no Brasil, a gente prefere. Por quê? Porque a fila, hoje em dia, é uma fila longa. No estado de São Paulo, a gente, em média, tem uma espera de 4 a 5 anos. Não é pouco tempo, é grande, né? Então, assim, no estado, por exemplo, de Santa Catarina, a espera em média é 6 meses. Então, lá, eles optam, assim, se você tem um doador, tanto faz doador vivo, se você tem um doador vivo, eles falam, não, tu nem precisa do doador vivo, você pode, vamos esperar um pouquinho mais, né? Entendi. Porque, para que você vai disponibilizar um doador vivo da sua família, se você, porque assim, até você fazer exame, acertar tudo, é mais ou menos rápido, o tempo, né? Sim. Então, teoricamente, vale a pena fazer doador falecido. Claro. Agora, então, aqui a gente opta muitas vezes por doador vivo por causa disso. Agora, se o paciente pode esperar, tá bem, não tem opção de doador vivo, a gente mantém ele na fila de doador falecido. Mesmo porque, o que acontece? A fila de doador falecido, a pessoa é inserida nesse sistema através do sistema de HLA, que é um cadastro que é feito na Secretaria de Saúde através desse HLA, que é como se fosse o RG da célula. Esse HLA a gente descobre com o exame de sangue. Com o exame de sangue. É um exame de sangue que faz. E aí, o que acontece? Isso, a gente fala fila, quando a gente fala fila, dá a impressão que tem um caráter cronológico, mas não é. Porque quando você coloca ele pelo HLA, não é o número 1, 2, 3, ele tem o HLA é como se fosse só um cadastro. Então, vai ser o melhor rim para aquela doente. Pessoa. Não necessariamente essa pessoa vai ser o primeiro da fila. Exatamente. Ele é o mais próximo do início que aí vai receber o rim mais compatível. Então, muitas vezes, você pode estar há 6 meses na fila e passar na frente de quem está há 8 anos. Então, por quê? Porque isso é uma forma de otimizar e dar o melhor rim para aquela pessoa. Entendi. Né? Então, isso é uma forma de você poder fazer o melhor transplante possível. Claro, né? Porque isso é a ideia mesmo. E tem uma coisa que a gente vê muito no dia a dia, são aqueles receptores hipersensibilizados. Sim. Que são aquelas pessoas que muitas vezes quando você tem doença renal crônica, você tem uma anemia bastante importante, às vezes acaba, ou ao longo da vida, acaba fazendo transfusão, enfim, alguma coisa que faz com que os órgãos disponíveis não seja tão fácil encontrar um órgão para você, porque o paciente já tem anticorpos, enfim. E é nesse sentido que também dificulta um pouco, aumenta o tempo na fila, e às vezes alguns pacientes têm que fazer um preparo, né? Antes de receber esse transplante. Como que funciona essa parte, doutora Irina? Isso aí tem acontecido cada vez mais, porque assim, muitas vezes isso ocorre porque os pacientes foram submetidos a várias transfusões, ou mulheres que tiveram várias gestações, ou então porque eles já tiveram um transplante prévio. Então, isso vem sendo um problema crescente. Tanto no Brasil, por exemplo, na Europa, quase 30% da fila é de hipersensibilizados, nos Estados Unidos também. Por quê? Porque geralmente não é um transplante só, né? Acaba acontecendo um primeiro, um segundo, muitas vezes até um terceiro transplante. Claro. Isso daí é um problema de saúde
porque existe um custo muito alto para você fazer esse processo de dessensibilização. Sim. Existem alguns protocolos para dessensibilização. Esses protocolos, às vezes, são pagos pelos planos de saúde. Tá. O governo, o sistema público, geralmente não paga. A não ser que você consiga um projeto de pesquisa, alguma coisa assim. Você tem que fazer assim, a gente interna o paciente previamente, faz imunoglobulina, algumas vezes faz plasmaferese. Você vai fazendo prova cruzada, que é justamente essa coisa de você ir testando contra aquele doador específico. Se você não tem doador, você tem que fazer essa dessensibilização que a gente fala, para tentar baixar esse painel que é essa prova cruzada contra os doadores. Então é uma coisa complicada e bem onerosa. Entendi. Então, por isso que a gente insiste tanto quando o paciente está em diálise, para que ele tente não... a gente fala, não pede para o pessoal da diálise não ficar transfundindo à toa, tal, exatamente para não se sensibilizar, porque isso é um problema mesmo. Sim, sem dúvida. Muito bom. Perfeito. A gente conversou aqui de transplante de doador vivo, de doador falecido. É interessante que depende do lugar, né? Aqui em São Paulo a gente tem uma preferência para o doador vivo, quando tem por conta do tamanho da fila, mas tem estados que não, que isso não importa. Sim. Interessante, eu não sabia desse da fila do Santa Catarina, era pequenininha. E sabe por quê? Porque é uma coisa que até parece meio... Porque assim, Santa Catarina é um estado pequeno, cortado por 2 estradas federais. Então tem muitos acidentes automobilísticos e a parte logística da mobilização de doadores é muito fácil. Muito fácil, entendi. Então é diferente do estado de São Paulo, que é um estado grande, é um estado que também tem muitos receptores, então é muito diferente. É difícil, mais complicado. Tanto que até mesmo. tem gente, por exemplo, daqui de São Paulo, que fala assim, eu vou lá para Santa Catarina. Aí eles vão, mas aí eles falam assim, você tem que vir aqui, você tem que morar, você tem que ter endereço. Porque lógico, eles têm que fazer uma triagem, porque senão todo mundo vai querer ir para Santa Catarina. Daí essa fila fica grande lá, né? Exatamente. Mas está certo, bacana. E é legal também, a gente trabalha com transplante, a gente cuida de paciente transplantado e a gente sabe o quanto que isso muda a vida de uma pessoa, né? Eu acho que aquele paciente que faz hemodiálise é um cara que fica preso. Preso na cidade ou não pode se ausentar da cidade durante muito tempo, porque é difícil fazer hemodiálise em outro lugar, é difícil, enfim, é tudo complicado. Ele fica assim 3 vezes por semana, 4 horas lá, às vezes mais, um pouquinho menos, mas fazendo hemodiálise. A maior parte das pessoas sai um bagaço, né? Se sente meio mal depois da hemodiálise. Muitos falam que se sentem mal, ficam mais fracos e tal. E o transplante muda a vida de uma pessoa. Acho que a gente vê pacientes desse jeito. Tem um caso bastante bacana que eu acompanho e ele é um paciente que ele é jogador de bote especial. Que legal, né? Ele foi atleta paralímpico. Ele foi nas Olimpíadas de 2016 aqui no Brasil. Ele ia participar da Olimpíada, só que era lá no Rio. E ele não pôde ir, porque ele não conseguiu um lugar para fazer hemodiálise lá. Você acredita que frustração para esse cara? Porque ele treinou pra caramba, a dupla dele ganhou medalha de prata na Olimpíada, então teve um outro cara que jogou no lugar dele. Só que ele transplantou agora, tá super bem e ele falou pra mim que vai lá pra Tóquio agora trazer uma medalha pra gente, vai ser bem legal. Você vê como que muda, né? É bem legal. Porque ele